e comecei agora como professor titular no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Califórnia, Los Angeles, a UCLA, na qual também eu sou membro do Garrick Institute for the Science. Bom, aí ultimamente eu tenho trabalhado bastante nessa área de inteligência artificial, monitoramento, né, diagnóstico, prognóstico de ativos físicos, equipamentos e estruturas. A minha base é petróleo, né, basicamente, aí trabalhando com petróleo há muito tempo, sei lá, 20 anos. Mas também mineração, aviação civil, militar e nuclear. E também fiz algumas coisas em celulosa e siderurgia. Mas é isso. Então, o foco dessa palestra, né, é basicamente discutir o que é essa nova área, esse novo paradigma de computação quântica, e, em particular, as suas implicações e como é que nós podemos fazer proveito das vantagens, né, da flexibilidade que a computação quântica e, em particular, a aprendizagem de máquina quântica, ou Quantum Machine Learning, nas áreas de risco e risco e confiabilidade, manutenção preditiva, né? Toda a parte de monitoramento. É uma área assim que está pegando bastante força atualmente, mas é uma área que ainda não está madura, longe disso, mas certamente há muitíssimas oportunidades, como vocês vão ver, e o momento é pular nesse vagão agora, senão a gente vai ser atropelado, né? Então, como efeito para início, né, eu vou supor, obviamente, né, que é uma área muitíssimo nova, né, computação quântica, quantum computing, o que é? Então, basicamente, é uma nova maneira de você não só executar novos modelos e algoritmos, mas é uma nova maneira de desenvolver computadores. O hardware é diferente, né? É uma área bastante interessante porque ela traz uma interseção entre matemática, ciência da computação, obviamente engenharia e física. Basicamente, a computação quântica e, obviamente, aprendizagem de máquina quântica ou inteligência artificial quântica, de uma maneira geral, ela faz o uso da mecânica quântica, de fato, né, para você aumentar a eficiência e a velocidade de computação, né, de computadores. Basicamente, o que vocês estão olhando aqui é o System One da IBM, que é um computador quântico, um hardware, que atualmente ele está chegando a 52 qubits. E vou falar o que são esses qubits. E também vamos discutir as vantagens e, atualmente, as restrições, as limitações atuais que você tem, tanto do ponto de vista de software, quanto do ponto de vista de hardware, e o que é que isso pode implicar e quais são as oportunidades, e o que é que não dá para fazer atualmente e o que é que dá para fazer. Então, a primeira coisa que você tem que tomar em mente é que é uma maneira completamente diferente de pensar. Tá? A maneira que você encara uma solução, a maneira que você modela um problema de confiabilidade, de risco, de segurança, de otimização, de simulação, é uma maneira distinta. Como também é diferente a maneira que você programa, né? Apesar de vocês vão utilizar Python, vão utilizar C++, a maneira de executar isso completamente muda o paradigma. Por quê? Porque se inicialmente na computação clássica, que eu digo, né? Clássica, estou falando digital. Você tem aqui Newton, né? Então, você pode, se você quer representar uma imagem de Newton, ou uma imagem, uma termografia, ou uma sequência, uma série temporal de temperaturas, pressões, vibrações, o que você faz? Finalmente, você vai codificar essa sequência de informações numa sequência de bits, zeros e uns, não é isso? Isso do ponto de vista de hardware. Do ponto de vista de software,
Um bit, basicamente, é que a gente está acostumado em confiabilidade numa árvore de falha, numa árvore de eventos, no diagrama de blocos. É um sistema binário, tem uma válvula que ela pode estar operando, ela pode estar na condição falha, fora de operação, por alguma causa. É binário. Ou eu posso combinar esses bits, não é isso? Esses 2 ou 3 bits para modelar equipamentos multistado. Eu tenho uma bomba que opera 100%, depois ela está operando com 50% da capacidade, 50% da capacidade e está fora de serviço. Mas, basicamente, você tem uma representação binária, né, números 0 e 1, onde são mutuamente exclusivos. Ou está em 0, uma condição 0, tipicamente fora de serviço, ou está numa condição 1, em operação, não é isso? Ou você tem aquele pixel desligado, ou você tem aquele pixel ligado, que é nesse caso. Já nos dados quânticos, não é isso? E, de fato, você precisa ter esse mapping, como vocês vão ver, você tem que passar da informação clássica, dos dados clássicos para os dados quânticos. Eles, basicamente, trabalham com algo interessante para a gente. Tem um microfone aberto aí. Primeiro, a computação quântica e o quantum information. Henrique, o seu microfone mutou. Estão me ouvindo agora? Alô? Agora sim. Agora sim. O que vocês pararam de ouvir? Pararam quando? Foi alguns 5 segundos, mais ou menos. Acho que alguém me... Dá. Então, a informação quântica, eu estava falando, ela é diferente da clássica, porque a clássica, basicamente, né, a digital, ela é binária, não só binária, mas ela é mutuamente exclusiva, né, ou seja, ou o equipamento está bom, ou o equipamento está ruim, ou o bit está na posição 0, ou o bit está na posição 1, e ela é determinística. Se você quer fazer probabilidade, você sabe o esforço que tem em fazer uma análise probabilística, calcular a incerteza dentro de um contexto de computação digital. Tudo que a gente faz. Fault trees, event tree, que você seja, né? A quântica, ela é inerentemente aleatória, não é isso? O princípio, a mecânica quântica, ela é aleatória. Em base a isso, ela trabalha com o princípio da incerteza, ou seja, a incerteza é um fenômeno que ocorre intrinsecamente, naturalmente, dentro da mecânica quântica, obviamente, dentro de um computador quântico, dentro dos dados quânticos, e ela tem que ser, obviamente, quantificada, o que para nós é uma boa, para nós é uma vantagem de você já ter um sistema onde a incerteza, não é isso? E a incerteza, ela é inerente ao sistema e você tem que lidar com ela, né? Você sabe que não tem nada sem incerteza, não é isso? O seu conhecimento nunca é absoluto. E, por outro lado, tem o terceiro princípio, que é do entrelaçamento, ou do entanglement, né, que é em inglês, que é uma propriedade, né, um fenômeno quântico, da mecânica quântica, em que você tem dois sistemas quânticos altamente correlacionados, né? É uma correlação extremamente forte. E isso, para nós, também traz algumas vantagens no modelamento de falhas dependentes, falhas de causa comum, efeitos dominó, que vão tornar um modelo, uma solução preditiva baseada em computação quântica ou EO, né, em Quantum Machine Learning, muito mais eficiente. Ou seja, a aleatoriedade, né, vocês vão ver que ela provém da habilidade de estados de saúde, digamos assim, né, quânticos, de se colocarem ou de fazerem uso de uma outra propriedade, né, isso da mecânica quântica, que é a superposição, que eu vou explicar elas, né, porque são conceitos para muitos de nós novos, né? Então, existe uma diferença fundamental entre o bit clássico digital e o quantum bit, ou como a gente chama de qubit. A gente vai falar só de qubit, que é o quantum bit, é o bit de informação. Vocês podem olhar isso como aquele bit do cara que está escovando o bit fazendo portas digitais num computador, não é isso? Ou assembly, ou, do ponto de vista de engenharia, vocês vão olhar isso representando os potenciais estados
de um equipamento, ou de uma análise de risco probabilística, de uma árvore de falha, de um evento, de uma BBN, não é isso? Eu tenho uma mistura aqui, um conjunto de compressor, tem um motor, não é isso? Eu tenho o scrubber, tem o trocador de calor, não é isso? E todos eles são equipamentos que podem ter diferentes estados de saúde. E esses estados de saúde são representados, não é isso? Por portas lógicas, por operações lógicas, que tem como elemento fundamental da informação um bit na computação digital, né? Ou, digamos assim, na confiabilidade clássica, e o quantum bit na computação quântica ou na confiabilidade ou risco quântico, digamos, né? Então, para explicar qual é a diferença e o porquê de tanto oba-oba e tanto investimento nessa área nos últimos 2, 3 anos, basicamente, e o que também é o que tá por vir agora, é porque na computação quântica clássica, você tem uma noção, uma relação binária, um bit, certo? Ou ele está na posição 0, ou ele está na posição 1, e eles são mutuamente exclusivos, ou 0 ou 1, fim de papo. Já o bit quântico, ele que se chama qubit, ele pode estar na posição 0, ele pode estar na posição 1, ou pode estar no que a gente chama numa condição de superposição, que é uma propriedade da mecânica quântica, onde o qubit ele está num estado que representa uma combinação linear entre o estado 0 e o estado 1. A grosso modo, o pessoal diz que o qubit ele pode estar no estado 0 e 1 simultaneamente, ou seja, não são mutuamente exclusivos, não é isso? Ou seja, a bomba pode estar boa e pode estar funcionando ao mesmo tempo, mas, na verdade, matematicamente, a superposição representa que o qubit ele pode estar num estado que é a combinação linear do estado 0 e do estado 1. E essa combinação linear é num espaço complexo, ou seja, os coeficientes são números complexos e não mais números reais. Isso é extremamente potente, porque se eu tenho esse qubit aqui, por exemplo, esse qubit ele tem 50% de chance de estar no estado 0, a bomba fora de operação, ou 50% de estar numa condição normal operacional. Ou eu posso mudar esse qubit, né, nessa determinada posição entre 0 e 1, nesse estado de superposição, onde ela tem 5, obviamente, por cento de probabilidade de estar na condição 1, ou seja, fora de operação, certo? Então, existe essa propriedade que se faz uso, ou seja, o hardware utiliza superposição para aumentar o potencial computacional, como também nós, ao desenvolver soluções preditivas, utilizando programação quântica, nós fazemos uso explícito dessas propriedades da mecânica quântica, entre elas a superposição, certo? Então, isso te traz uma vantagem extremamente interessante, porque um qubit, ele pode olhar, ele pode representar 2 estados simultâneos, enquanto que um bit clássico, 2, mas somente você tem que analisar o estado 1 para depois analisar o estado 2, em sequência. Se eu quero analisar uma sequência de uma árvore de falha, por exemplo, de uma árvore de eventos, eu tenho que sair olhando cada evento simultaneamente. Veja como é que você faz P-Array, Monte Carlo, você começa a olhar isso de uma maneira sequencial. Já um qubit, ele tem a visão, você pode analisar simultaneamente os 2 estados. Então, você já tem um speed-up, não é isso? Computacional. Isso só um qubit. Agora, utilizando uma outra característica da mecânica quântica, que é o entanglement, ou seja, o entrelaçamento em português, você pode juntar 2 ou mais qubits, correlacioná-los, entrelaçá-los, de forma a representar um sistema muito maior. Não é como você faz tradicionalmente no mundo clássico. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 qubits. Só que agora, cada qubit, eu tenho agora uma representação de 4 estados. Mas não são apenas 4 estados, por exemplo, de saúde, ou 4 cenários diferentes numa árvore de eventos, que eu vou ter que analisar sequencialmente. Esses 2 qubits têm acesso, nós podemos avaliar simultaneamente, em paralelo,
os 4 estados representados por esses 2 qubits. E à medida que você adiciona um qubit ao seu sistema, não é isso? Você dobra o número de estados simultaneamente que você consegue analisar. Então, por exemplo, com 3 qubits, 2 a terceira, 8. Eu posso analisar 8 estados simultaneamente. Então, se eu estou fazendo uma P-array, em vez de sair analisando uma sequência de eventos, né? Volto, volto com Monte Carlo, como se faz tradicionalmente, você vai fazer o quê? Você vai analisar 4 simultaneamente, 8 simultaneamente, ou 2 a n simultaneamente. Então, por exemplo, nesses 4, eu tenho o estado 00, eu tenho o estado 01, eu tenho o estado 10 e eu tenho o estado 11, simultâneos. E, obviamente, como isso tem uma aleatoriedade intrínseca, eu tenho uma incerteza intrínseca. Então, intrinsecamente, ao você avaliar esse tipo de algoritmo, ao construir esse tipo de solução, modelo, esses 4 estados aqui representados, pela combinação desses 2 qubits, eles estão em superposição, não é isso? E entrelaçados, né? Em superposição, porque esses 2 caras aqui é o estado 1 e uma mistura entre eles 2, eles têm uma distribuição de probabilidade inerente a isso, que você usa, né, isso de maneira natural para modelar a incerteza que você tem no seu cenário. Você sabe que no P-array os cenários sempre são aproximados, né? Você faz diversos tipos de aproximação, muitas delas orientadas pelo tamanho do sistema, a capacidade computacional, a sua capacidade de análise, o tempo que você tem para análise e os recursos que você tem para analisar, e você faz um corte, não é isso? Geralmente o corte, muitas vezes, é orientado pelo tempo computacional que você vai gastar. Monte Carlo não é escalável. Então, você vai deixar o computador e vai resolver 5.000 eventos, porque são todos eles sequenciais. Então, aqui você tem uma representação do bit clássico, 01, fim de papo, enquanto que o qubit ele é representado por essa esfera, que se chama a esfera de Bloch, ou Bloch Sphere, onde, basicamente, eu tenho aqui o estado 0 e aqui eu tenho o estado 1. Matematicamente, são duas bases, uma base ortogonal com 2 componentes, a componente 0 e a componente 1. Isso se chama o eixo Z. Porém, aqui eu tenho o eixo Y, onde eu tenho mais 2 bases ortogonais. E aqui eu tenho o eixo X, onde eu tenho mais 2 bases ortogonais, que é a positiva e que é a negativa. Onde esse qubit ele é representado nessa esfera por essa flecha, não é isso? Onde, ao rodar ela, por exemplo, daqui para cá, né, se ela está aqui, esse qubit representa o estado 0, por exemplo, equipamento fora de serviço. Nesse polo, ela está no estado 1, ou seja, ela está representando um equipamento operacional. Porém, esse estado aqui, esse estado quântico, ele representa a superposição. Repare só que eu tenho uma combinação linear do estado 0 com o estado 1, e obviamente isso aqui é um normalizador, porque esses coeficientes aqui, eles têm que somar 1, certo? Porque o axioma de probabilidade se aplica. Então, aqui eu tenho um estado de superposição. Esse cara está representando uma condição, não é isso? Onde existe uma incerteza se de fato a bomba está boa ou a bomba está ruim, não é isso? Ou seja, você pode dar essa interpretação e, ao mesmo tempo, você está analisando 2 estados simultaneamente, sob incerteza, entendeu? Então, aqui, o que acontece? Quando você monta essa sua solução com N qubits, você vai ter a possibilidade, né, a flexibilidade de você analisar 2 a N configurações ou cenários ou estados simultaneamente e não sequencialmente como você faz em computação clássica, entendeu? Ou seja, por exemplo, com apenas 260 qubits, e diga-se de passagem que não há ainda hardware que tenha esse número de qubits, o máximo que você chega, como vocês vão ver no final, 72, mas com esse número de qubits, você consegue representar mais estados do que você tem no de átomos no universo conhecido. Então, o futuro é extremamente promissor para você analisar
confiabilidade e análise de risco, análise de segurança de sistemas altamente complexos. Uma planta, um compressor, uma refinaria, não é isso? Um sistema, um parque eólico, etc. Então, aqui você tem o seguinte. Então, se você tem essa incerteza e você tem a capacidade de combinar esses qubits, imagine um sistema com diferentes qubits. Se eu tenho, por exemplo, 8 qubits, eu vou ter de 2 a 8, onde eu vou ter uma série de combinações de estados potenciais. E todos esses estados vão ser analisados simultaneamente com uma probabilidade associada. E como é que você faria isso classicamente? Classicamente, por exemplo, se eu tenho aqui cada esses estados de saúde que eu tenho aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bits tradicionais, por exemplo, não é isso? Eu teria 10 equipamentos, 10 cenários, eu teria que analisar cada um deles de uma maneira sequencial. Não é isso? Eu utilizaria Monte Carlo e geraria o quê? Uma distribuição de probabilidade. Para cada combinação de condições de estado de saúde, eu tenho uma distribuição de probabilidade que vai te dar, basicamente, qual é a verossimilhança, a verossimilitude, não é isso? Qual é a probabilidade de cada um desses estados ser o mais provável ou o conjunto de estados mais prováveis que estão ao redor dessa moda. Na computação clássica, na análise de risco clássica que nós conhecemos, novamente, sequencialmente, tudo isso na computação clássica é feito de maneira simultânea, com uma query, uma análise, uma rodada, eu analiso e obtenho essa distribuição de probabilidade. Entendeu? Então, aí é que está um dos apelos. Por que isso aqui é sexy? Por que isso é importante? Qual é a relevância em geral para engenharia e, em particular, para risco e confiabilidade? E existem outras oportunidades. Mas, só para vocês terem uma ideia agora do que está acontecendo atualmente, tudo isso, bom, computação quântica não é nova. Ela, basicamente, o conceito foi lançado por Richard Feynman em 1981, onde ele argumentando de que para eu analisar um sistema naturalmente quântico, como reações químicas na química quântica ou física, eu precisaria de um computador quântico, porque os computadores clássicos, até o dia de hoje, os HPCs, os supercomputadores, têm dificuldade em modelar sistemas inerentemente quânticos. Porém, o grande boom começou a partir de 2016 com a IBM, onde ela desenvolveu o primeiro computador quântico, certo? Que ela colocou na nuvem. Depois, se não me engano, tinha 2 ou 3 qubits, né? Esse qubit é a unidade de informação, a unidade de dados básica, né? Depois, mais ou menos em 2018, Alibaba, os chineses também estão muito bem, estão muito na frente, os americanos estão se preocupando, estão investindo agora, começou com Trump e Biden também está colocando muito recurso. Eles lançaram em 2018 um serviço de nuvem. Em 2018, já no final, D-Wave, uma empresa americana que trabalha com Quantum Annealer, que é um tipo especial de computador quântico, ela chegou a mais de 5.000 qubits, mas vocês vão ver uma diferença que há entre os computadores quânticos annealing como esse, que são de uso específico, como os computadores gerais, que está trabalhando a IBM, está trabalhando a Microsoft, está trabalhando a Intel, está trabalhando o Google. Então, atualmente, nós estamos em 2021, 2020, onde atualmente a Google chegou a 72 ou 74 qubits para você realizar computação quântica universal, genérica, não específica como os annealing, que são específicos para a otimização. Tá? Agora, investimento. A quantidade de investimento que você tem nos últimos anos que está programada para o futuro é imensa. Então, por exemplo, agora, há 2 semanas, Biden se comprometeu a investir mais de 300 bilhões de dólares em 4 anos, somente em computação quântica e inteligência artificial, né? Seguindo a administração de Trump, que tinha começado com 1 bilhão. Só as startups nos Estados Unidos já levantaram mais de 100 milhões de dólares. Semana passada, o Departamento de Energia americano, com a Universidade de Chicago,
estão investindo 100 milhões na primeira internet quântica dos Estados Unidos, que tem previsão para entrar em serviço daqui a 10 anos. Por quê? Computação quântica traz benefício de criptografia, segurança na transmissão de dados, seja dados de segurança, né, do Estado, como também de transações financeiras, ou as intranets de empresas, de grandes corporações. Então, há muita ação, muito investimento, muito interesse e já resultados promissores que eu sugiro nós devemos já começar a trabalhar, como nós já começamos a trabalhar aqui na UCLA. Então, a computação quântica, ela trabalha com 3 conceitos fundamentais, como eu falei rapidamente, né, de mecânica quântica, certo? Tanto em hardware como em software. Né? Você tem que pensar isso, você tem que pensar a 2 níveis. O hardware é diferente e o software também o é até certo ponto. Por quê? Porque os computadores quânticos, não é isso? Já trabalham com elétrons ou fótons, né, para constituir os qubits. Os qubits físicos são feitos de elétrons ou de fótons. E há diversas tecnologias que eu posso falar, como supercondutividade, ion trap, qubits topológicos, etc., que, como ainda não existe não é uma tecnologia madura, nós estamos ainda desenvolvendo e estão competindo diversas soluções. Mas a superposição é aquela propriedade em que o qubit pode ter, ele tem de olhar para o estado 0 e 1 simultaneamente se encontrar numa combinação linear desses 2 estados. O entanglement, o entrelaçamento, é quando eu posso pegar 2 qubits e posso correlacioná-los. Isso é uma propriedade extremamente importante que vocês vão ver, outra característica quântica. E a inferência, ou a interferência, perdão, não é inferência, a interferência, ela é importante porque através dela, né, isso, ou seja, do ponto de vista de hardware e também do ponto de vista de software, você introduz um bias, você introduz um viés e conduz o comportamento dos qubits e os estados de um sistema de qubits em direção à solução correta, ou seja, a solução que te entrega o menor erro, não é isso? E do ponto de vista de hardware, se faz com pulsos com laser, né? Ou seja, com ondas eletromagnéticas, né? Mas também você pode fazer do ponto de vista de software, e deve fazer. Então, o que é a superposição? A superposição é isso. Você tem um qubit que pode estar na condição 0 simultaneamente, numa combinação linear das duas, é isso? Mas, no momento em que você mede ou afere aquele qubit, pergunta qual é o estado, que é esse olho que está representando, ele vai te dizer, ele vai te entregar o estado mais provável. É o famoso paradigma de Schrödinger. Quem assistiu Big Bang Theory tem o paradigma de Schrödinger, que você tem o gato na caixa. Então, dentro da caixa, você não sabe se o gato está vivo ou está morto. Você só vai saber quando abrir a caixa. Então, quando a caixa está fechada, o gato está vivo e morto simultaneamente. Ou ele está numa combinação linear complexa desses 2 estados. É o skatista aqui, não é isso? Agora, quando você abre a caixa, quando você vai medir o qubit, ele vai colapsar para o estado mais provável, é isso? Então, a superposição é a característica de aleatoriedade que permite o qubit permanecer em múltiplos estados, nos 2 estados simultaneamente, ou nos 4 estados simultaneamente, se você tem um sistema com 2 qubits, ou 8 estados simultaneamente com 3 e 2AN, N sendo o número de qubits. Agora, não confunda a aleatoriedade do sistema quântico com a aleatoriedade ou a incerteza epistêmica, por falta de conhecimento. Então, por exemplo, você pode interpretar uma moeda. Uma moeda aqui, em teoria, ela está em superposição, você não sabe se é cara ou coroa. Agora, quando eu bati aqui a mão, certo? Essa moeda, ela tem um estado definido. Você não sabe, mas agora esse estado definido, você não sabe por falta de conhecimento. É a incerteza epistêmica. A incerteza aleatória de um sistema quântico é uma incerteza aleatória, é uma incerteza intrínseca ao comportamento quântico do seu sistema, que você tem que tirar proveito, certo? Então, é o que eu estou falando. Então, você tem aqui essa esfera de Bloch, né? Então, você tem aqui um determinado estado de saúde, um qubit que está nessa condição aqui, que é um estado, uma condição de superposição. Aqui você tem o estado 0
com o estado 1 em superposição. Simultaneamente, esse qubit está representando 2 estados simultaneamente. Mas no momento que eu boto a cara e pergunto o que está acontecendo, se você faz o measurement, você faz a medida, a superposição se desfaz. Você faz a medida e ele vai te entregar o que? O estado mais provável. Como está exatamente nesse ponto aqui, você tem 50% de chance de estar na condição normal ou 50% de chance de você estar no estado 1, ou seja, na condição degradada, e a outra condição normal. Ou seja, no linguajar de computação quântica, quando você tem um qubit, aqui representado pelo Psi, não é isso? E você faz uma medida, que o M de measurement, de medida, você sai dos dados quânticos e vai para a informação clássica. Ou seja, a medida colapsa o estado de superposição de um qubit ou de um sistema de qubits, não é isso? E ele vai te entregar um número, um valor, 0,7 probabilidade. Ou ele vai te dizer 0,7% ou 0,7, 60% de probabilidade da bomba estar na condição 1. Então, aqui você recebe um número, não é isso? Então, existe um mapping, a medida é um mapeamento da informação, melhor dizer, dados quânticos para os dados clássicos, certo? Através da medida que colapsa o estado de superposição. Agora, não só tem a superposição, como tem o entanglement, o entrelaçamento. O entrelaçamento é basicamente uma correlação muito forte entre 2 ou mais qubits, porque normalmente, né, quando você vem para cá e tem 2 qubits, quando você coloca eles em estado de superposição, onde eles dois os dois estão representando um sistema quântico maior, por exemplo, esse daqui representa uma bomba, esse aqui representa uma válvula, e você pode analisar os quatro cenários simultaneamente, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, eles dois em superposição não significa que eles estão correlacionados, não significa que eles estão entrelaçados, não significa que eles tenham entanglement. Eles são independentes, certo? Mas ao você utilizar a propriedade de entrelaçamento, 2 ou mais qubits ficam altamente correlacionados, de maneira que ao eu inferir qual é o estado de saúde do primeiro qubit, automaticamente eu tenho informação sobre o estado de saúde do segundo qubit entrelaçado, ou do terceiro, ou do quarto, ou do quinto, ou do enésimo qubit que está nesse sistema entrelaçado. Ou seja, aqui, em superposição, eu tenho um processo, uma cadeia markoviana. Não é isso? A condição desse cara aqui, ela é completamente independente da informação dessa, condicionando que eu sei o estado de saúde desse cara aqui. Então, são probabilidades condicionais independentes, condicionalmente independentes. No entrelaçamento, quando eu conheço informação do estado de saúde de um qubit, eu condicionalmente já tenho informação da probabilidade do outro. Então, tenho probabilidades condicionais. Então, para a gente de confiabilidade, para a gente de risco de área de segurança, isso aí é mão na massa, né? Como dizia antigamente lá em Salvador, sopa no mel. Porque eu naturalmente agora eu tenho uma ferramenta, não é isso? Não só rápida, mas também onde probabilidades condicionais, compartilhamento de informação, ocorre de maneira natural através de uso dessa propriedade quântica do entanglement, certo? E quando eu meço esse cara aqui, o outro qubit ou os outros qubits vão colapsar simultaneamente. E o entanglement, não só para a gente, é uma característica extremamente importante para a comunicação, porque está provado que o entrelaçamento se mantém mesmo a nível de hardware, né? Não agora de software, a nível de hardware, mesmo a distâncias grandes. Então, por exemplo, os chineses já provaram que o entrelaçamento, eles colocaram 2 qubits entrelaçados e jogaram um deles em órbita. E quando você mediu o qubit que estava na Terra, o que estava em órbita, automaticamente ele colapsou também. Ou seja, ele entrou em colapso juntamente, porque entrou em colapso o primeiro qubit. Ou seja, o entanglement é uma propriedade quântica que ela se mantém a grandes distâncias. Isso foi tão conflitivo,
né, tão complicado entender e absorver, que na época que isso foi comprovado teoricamente por Einstein, ele mesmo disse que era uma propriedade Spooky Relation at a Distance, ele falou em inglês, ou seja, ele não acreditava. E Niels Bohr acreditava e finalmente foi comprovado experimentalmente e existe. Agora, o entanglement, para você obedecer e não violar a relatividade de Einstein, você não permite a transmissão de informação. É isso? Ou seja, por quê? Porque você teria que transferir informação de um qubit ou outro com uma velocidade maior que a da luz. E aí você estaria violando o princípio da relatividade de Einstein. Então, o qubit, o entrelaçamento existe, você pode modelar essas propriedades condicionais, probabilidades condicionais, mas não há transmissão de informação, como também não há cloning. O cloning não é também permitido nessa condição. Então, né, evoluindo, né, eu tenho uma porrada eu tenho várias diapositivas aqui, ou seja, transparências, eu vou até onde chegar, tá? Mas depois a gente pode fazer uma segunda rodada se a gente tiver interesse. Então, agora em 2020, teve agora uma dessas consultoras, né, consultorias do setor de engenharia financeiro, né? Ela fez uma consultoria a nível de empresa, com CEOs, de onde que eles veriam grandes ganhos a curto prazo da computação quântica. E aqui está a lista ganhadora. Basicamente, a grande farma e química, pela parte de você explorar diversos tipos de novas topologias de moléculas, remédios, por exemplo, catalisadores na engenharia química, em processo de refinaria, processos catalíticos, né? Segurança, cybersecurity. Há um dos mais famosos algoritmos quânticos, que é o algoritmo de Shor, pode procurar aí, SHOR, em que esse algoritmo quântico ele é capaz, em um tempo polinomial, de você fatorizar o número primo. Isso é um problema, porque toda a criptografia moderna ela se baseia na impossibilidade de um tempo razoável você encontrar os fatores de um número primo, não é isso? Então, a única barreira atualmente é o hardware, porque você não consegue fatorizar com o algoritmo de Shor grandes números primos, somente com um número limitado. Mas é por isso, como já existe a possibilidade teórica, os americanos, os chineses, os alemães já estão investindo na internet e técnicas de criptografia quântica, porque é o que vai acontecer. Machine Learning, obviamente, o setor financeiro, toda a parte de otimização de portfólio, toda a parte de simulação de otimização é extremamente forte, com ganhos de velocidade e de sistemas da complexidade que você pode avaliar. Energias renováveis, né, como eu vou mostrar um caso, e, obviamente, toda a parte de design. É você fazer o design, por exemplo, qual é a configuração ótima de um poço de petróleo, não é isso? Qual é a configuração ótima que você tem de um reservatório? Qual é a configuração ótima mecânica de uma asa de avião? Qual é a configuração ótima da distribuição de carga que eu vou colocar dentro de um navio? Qual é a rota ótima de distribuição de cargueiro, de distribuição de petróleo da Transpetro, por exemplo? Tudo isso você faz uso dessa possibilidade de analisar múltiplos cenários entrelaçados ou não, sob incerteza que a computação quântica te entrega. Agora, nem tudo é maravilha. Atualmente, existe um grande problema, que decorre da interferência. A interferência ela é utilizada na computação quântica e na programação quântica para você bias, ou seja, viesar a evolução do sistema quântico, né, a evolução dos estados. Pense nisso numa evolução. Eu vou fazer uma simulação de alta temperatura num reator. O que acontece? Eu tenho um transiente, vou fazer uma árvore de eventos pendurada com árvore de falhas e vou fazer simulação Monte Carlo de várias sequências de eventos temporais, não é isso? E você vai fazer isso com Monte Carlo. O que acontece? Você vai selecionar sequencialmente e vai ter uma distribuição de probabilidade no final e você vai, obviamente, obter aí uma métrica com valor esperado e vai selecionar o evento ou os eventos mais prováveis de acordo com um determinado threshold. A mesma coisa você faz através de interferência. Na evolução quântica dessa simulação de Monte Carlo, e temos Quantum Based Monte Carlo, não é isso? Você vai interferir construtivamente,
obviamente, tudo isso se faz porque as partículas se comportam como onda, não é isso? Ou seja, né, os elementos quânticos como onda e como partícula ao mesmo tempo. Então, você interfere, faz o bias para você diminuir o erro ou maximizar a probabilidade da resposta correta e minimizar daquela que não é correta. Mas aí você tem um problema, que é o decoherence, ou não sei como é que fala, decoherence é o quê? Os computadores quânticos, do ponto de vista hardware, hoje em dia, eles são extremamente sensíveis a ruídos externos. Por quê? Porque para você manter o hardware, não é isso, o qubit de hardware, em sobreposição e em entrelaçamento, essa relação não tem cabo, não tem cabo, não tem solda, não tem uma placa de circuito integrado como tem na computação digital clássica. Então, isso é feito por princípios, não é isso, da computação da mecânica quântica. Logo, são altamente sensíveis a ruídos externos. As soluções que tem hoje, as mais promissoras, por exemplo, superconducting qubits, né, de supercondutividade, você tem que manter o hardware a praticamente próximo de 0 grau Kelvin, 0 grau absoluto, através de lasers, que é mais frio que o espaço interestelar, para você evitar as interferências externas. Por quê? Porque essa decoerência, ou decoherence, ela vai quebrar os estados de superposição, vai quebrar o entanglement e, consequentemente, vai introduzir erros nas simulações que você vai estar realizando. Então, em vez de você obter um erro de aproximação da probabilidade de ter uma explosão numa caldeira de 10 a menos 8, você vai ter um erro de 10 a menos 2. E, obviamente, a depender da aplicação, esse erro é inaceitável. Então, é um dos desafios que nós temos atualmente. Então, é um desafio porque à medida em que você aumenta o número de qubits físicos, certo? O que acontece? Hoje em dia, para você corrigir o erro dos qubits físicos, você faz um sistema de votação, confiabilidade, K de N. Então, você vai ter que ter 80, 100, 500 qubits físicos concordando e um corrigindo o outro para você pegar um sistema de votação e obter a resposta de um sistema de qubits físicos. Não é o qubit lógico. Quando a gente fala que um computador tem 50 qubits, são qubits lógicos, que cada um deles é o resultado de uma mistura de centenas de qubits físicos. Por quê? Porque eles é um sistema de votação para gerar uma redundância na correção de erro. Não é isso? E à medida que você aumenta os qubits físicos, fica cada vez mais difícil de você controlar erros por problemas de interferência externa. Então, nós atualmente estamos nessa região, que é uma segunda geração de computação quântica, que se chama Noise Intermediate Scale Quantum. Ou seja, nós já temos computadores quânticos capazes de te entregar um erro bastante pequeno, na ordem de 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 3, com um número de qubits que vai de 16 a 70, certo? Menos de 100. Porém, a IBM já está trabalhando e está conseguindo já chegar, a promessa dela é chegar próximo de 1000 qubits lógicos, agora no final de 2023, 2024. Mas nós temos seriamente uma limitação de hardware hoje que coloca uma barreira no tamanho e na sofisticação das soluções quânticas a problemas reais. Não é basicamente um problema de software, não é um problema de modelamento, não é um problema de matemática, de álgebra, é um problema do hardware. Ou seja, muita gente compara que essa segunda geração de computadores quânticos, né, o NISQ, é equivalente aos computadores digitais da década de 70, não é isso? Porém, não se engane, há muito investimento e está se evoluindo muito rápido. Computadores digitais estão o quê? Há 70 anos com a gente, com investimentos, se calcula investimentos acima de $1 trilhão. E os computadores quânticos, nesse estágio, estão o quê? Há 10 anos, onde temos tido 10, 200 milhões de dólares, mas há tido uma aceleração extremamente grande no desenvolvimento dos últimos 2, 3 anos. Ou seja, espera-se que os computadores quânticos
amadureçam mais rápido que os computadores digitais. Vão substituir os computadores digitais? Vai substituir seu HPC? Não. Não, nem a curto, nem a médio prazo. Essa é a expectativa. A expectativa é que nós desenvolvemos soluções híbridas que façam proveito do melhor do que um HPC ou um PC em casa, um Mac tenha, com o lado quântico, certo? Soluções híbridas é o caminho a curto e a médio prazo. O futuro, aí já não sei, mas é basicamente o que nós estamos olhando, é isso, nesse período, né? Então, dentro desse contexto, nós também temos a aprendizagem de máquina quântico em risco e confiabilidade, onde já temos aqui alguns resultados bastante promissores, tá? Então, basicamente, o que você tem aqui? Eu tenho aqui a aprendizagem de máquina tradicional, eu tenho bits, né? Ou seja, é 0, é 1, é bom, é ruim, não é isso? Eu tenho aqui algoritmos que eu posso utilizar utilizando hardware como a CPUs, as GPUs, com aprendizagem supervisado, não supervisionado, semi-supervisionado, com distintos tipos de utilização. Do outro lado, nós já temos a aprendizagem de máquina quântica, não é isso? Como eu vou mostrar para vocês um estudo de caso, né, uma solução que nós já estamos desenvolvendo, onde, em vez de utilizar os bits normais, nós estamos utilizando qubits em superposição, com máquinas quânticas hardware que estão disponíveis na nuvem ou com simuladores quânticos que simulam computadores quânticos no hardware digital, no Mac, por exemplo, no Windows, porém, obviamente, com limitação. Mas também temos algoritmos supervisionados, não supervisionados, né? Temos o Quantum Support Vector Machine, temos o Quantum PCA, temos o Quantum BBN, não é isso? Nós estamos desenvolvendo topologias quantum para diagnóstico e prognóstico de tempo de vida remanente, por exemplo, de compressores, né? Agora, quais são as vantagens agora para a gente? Se você começar a olhar, tem toda uma matemática por detrás, que não vou entrar em detalhe, mas se você olhar, né, e acreditar em mim, quais são as vantagens? Primeiro, a computação quântica, ela te entrega um espaço de características que é exponencialmente de alta ordem. Ou seja, por quê? Porque esse espaço de características, ele é o resultado de 2 ou mais qubits entrelaçados. Então, o que acontece? Se eu quero extrair, num modelo tradicional, uma árvore, uma rede neuronal tradicional, eu tenho lá um sinal entrando, não é isso? Eu tenho temperatura, pressão, vazão. E eu vou ter uma rede neuronal aqui, a primeira capa oculta, com 120 neurônios, não é isso? Então, cada neurônio vai construir uma característica. Então, eu vou ter 120 características. Se eu quero 1000 características, eu tenho que ter 1000 neurônios, não é isso? Agora, na computação quântica, ou numa rede neuronal quântica, 2 qubits vão olhar para 4 características. Se eu tenho 8 qubits, 2 elevado a 8 características simultaneamente. Ou seja, esses qubits vão conseguir extrair características, construir características do sinal de entrar, temperatura, pressão, vibração, o que seja, ou imagens, por exemplo, termografia, com uma velocidade exponencialmente superior ao que você consegue fazer hoje, classicamente, com o que você queira fazer, de redes neuronais a processos estocásticos a machine learning. O que, obviamente, vai aumentar não só a velocidade, como a exatidão, a precisão dos seus modelos. Ou seja, você tem porque você vai ter o quê? Uma análise simultaneamente de múltiplos estados. Além do mais, se você consegue olhar e analisar múltiplos estados simultaneamente, não é isso? Ou seja, olhar 1000 estados é tranquilo na computação quântica, não é isso? Então, você vai poder eliminar muitas das restrições que você tem quando você vai analisar um forno de craqueamento, quando você vai analisar uma turbina, não é isso, eólica, quando você vai olhar um parque de turbinas eólicas, onde você começa a fazer suposições e simplificações, porque a sua p-array, a sua árvore de falha, a sua bow tie, a sua BBN, a sua
árvore, a sua rede neuronal profunda, CNN, não vai convergir, você não vai ter memória, não vai ter tempo. Agora, isso, em teoria, não é mais uma barreira. Consequentemente, você pode ter uma melhor representação de sistemas muito mais complexos e, obviamente, as suas interações. Sob a incerteza, porque isso é probabilístico para você modelar a incerteza de maneira nativa. E, por último, uma propriedade que ainda não falei, né, que é muito boa para a gente, que é a reversibilidade. Toda a mecânica quântica, ela é, como se diz, unitária. Ou seja, você trabalha com matrizes unitárias, não é isso? Ou seja, matrizes unitárias são matrizes quadradas, complexas, não é isso? Onde a conjugada complexa transposta é a inversa da original, não é isso? Consequentemente, isso se traduz que toda operação de programação num software quântico ou na lógica quântica, não é isso? Ela é reversível. Ou seja, olhe uma porta AND em uma árvore de falha. Você tem duas entradas e uma saída. Mas se você lhe informam apenas a saída da condição de saúde de dois equipamentos, somente com a condição resultante do sistema, você não volta ao início, porque você tem uma perda de informação através de uma porta OR, através de uma porta AND, através de uma porta OR exclusiva, não é isso? Não é reversível. Toda operação quântica e, consequentemente, todas as portas lógicas quânticas, elas são reversíveis. Então, imagine o ganho que você pode fazer isso em termos de interpretabilidade em geral e um dos problemas, em particular, de modelos de aprendizagem de máquina, como as redes neuronais profundas, que é o problema de interpretabilidade. Que diacho, como é que minha rede neuronal profunda está realizando esse tipo de previsão? Por que ele está me dizendo que o tempo de vida remanente do compressor são 28 horas? Por que não 24? Em base ao quê? O que é mais importante? A temperatura, a pressão? Entendeu? Então, toda a mecânica quântica, obviamente sistemas fechados, não é isso que é o caso aqui, ela é reversível. Certo? Agora, temos problemas, né, atuais, como eu te falei, né, pelo tamanho do hardware e pela sensibilidade do hardware. Um dos primeiros problemas é que nós trabalhamos com dados clássicos, trabalhamos com termografia, temperaturas, pressões, tempos de operação até a falha, dados censurados, é informação clássica. E essa informação clássica, ela tem que ser codificada dentro dos qubits, ou seja, a informação, os dados clássicos, perdão, ela tem que ser passada para dados quânticos. Ela tem que ser codificada, mapeada dentro dos qubits, tanto do ponto de vista de hardware, como do ponto de vista de software. Se eu tenho os estados de saúde de determinados tipos de equipamento com as séries temporais de temperatura, pressão, esses dados têm que ser mapeados dentro de um qubit, e o qubit vai representar, não é isso, a condição normal, 0, 1, anormal, e todo o espectro, não é isso, que é pela condição de superposição. E esse mapeamento é complicado, porque esse mapeamento exige essa codificação, essa codificação, ela é feita utilizando os qubits. Então, por exemplo, o exemplo que eu vou mostrar para vocês agora de monitoramento de rolamento com vibração, se eu tenho um sinal de vibração, certo? Eu tenho um sinal de vibração, e esse sinal de vibração eu vou extrair, por exemplo, 8 características, por exemplo, a média, o RMS, a curtosis, a simetria, etc., etc., não é isso? Eu vou precisar de 8 qubits, por exemplo. Eu vou fazer o mapping, cada uma dessas características, cada variável física, cada coluna da sua tabela, cada variável ela vai ser jogada dentro de um qubit. Então, se fisicamente o meu computador só tem uma capacidade de 32 qubits, eu só posso trabalhar com 32 features. No tipo mais simples de codificação. Né? Isso existe outras codificações como amplitude, né, que são mais eficientes. Mas o que eu estou querendo dizer é que existe uma limitação física do hardware. Então, isso não possibilita atualmente trabalhar com bases de dados de monitoramento que tenha muitas variáveis de monitoramento, certo?
sensores, por exemplo. E o decoherence limita o tempo de simulação. Isso que é fogo. Porque se você tiver uma interferência muito forte, você vai destruir a superposição, vai destruir o entrelaçamento. E você vai destruir a sua capacidade de analisar múltiplos cenários simultâneos na sua árvore de falha, ou vai ter um erro elevado. Consequentemente, o tempo de simulação dentro de um computador quântico, ele é curto, comparativamente a um computador clássico. Computador clássico, uma GAN aqui, por exemplo, de reconhecimento de imagens de termografias, eu treinei uma para reconhecer falhas de painéis elétricos, ela treinando durante uma semana. Você faz isso em computador quântico? Não faz. Então, qual é a solução hoje em dia? Isso eu estou falando agora, estou falando o que você pode fazer agora. Né? Agora, do próximo ano e daqui a 2, 3 anos. Depois isso vai começar a evoluir. São algoritmos híbridos da aprendizagem de máquina quântico com aprendizagem de máquina clássico. E isso daqui é o que nós estamos trabalhando, não é isso? Ou seja, basicamente, aqui eu tenho uma solução híbrida que no final da história ela serve para detecção de anomalias, diagnóstico, prognóstico de estados de saúde ou estimação do tempo de vida remanente, por exemplo. Então, quais são as etapas? A primeira etapa aqui é a primeira etapa que consiste em preparar os dados quânticos, ou seja, eu tomo os dados que estão aqui, as variáveis de monitoramento, temperaturas, pressões, né, tempos de falha, imagens, né, ultrassom, o que seja, e eu tenho que codificar isso dentro do ambiente quântico. Então, você tem que preparar esses dados, certo? Então, aí você tem esse mapping. Segundo, você desenvolve o seu modelo quântico, não é isso? Daí já existe toda a maneira de pensar, de você desenvolver, em que nós temos alguns frameworks como o TensorFlow Quantum, temos o QSKID de IBM, mas aqui está a arte. Do ponto de vista conceitual, aqui você vai trabalhar com portas quânticas, com circuitos quânticos, que são análogos, por exemplo, a você pegar uma rede neuronal profunda e definir o número de camadas, quantos neurônios por camadas, quais são as funções de ativação, você vai colocar dropout, você vai colocar batch normalization, vou colocar aqui uma convolucional, definir o filtro, o tamanho do filtro, se eu vou ter, como se diz, batch normalization, tudo isso são hiperparâmetros que da mesma forma você tem aqui. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui 3 circuitos quânticos e cada um deles é parametrizado. Esses FIs aqui, 1, 2, 3, são os parâmetros do circuito, como se fossem os parâmetros dos pesos de uma rede neuronal. E esses caras aqui, eles vão ser determinados, estimados em tempo real, em tempo de treinamento, utilizando os dados originalmente codificados no espaço quântico, certo? Depois, você vai ter aqui um grande extrator de características, porque, na verdade, essa solução que a gente está desenvolvendo, ela utiliza o machine learning quântico como um verdadeiro eficiente extrator de características, certo? Dos qubits que estão entrelaçados, que foram entrelaçados e estão em superposição a partir dos dados que você injetou. Depois que você extrai as características a partir de como nós chamamos de parametrize quantum circuit, ou um circuito quântico parametrizado, certo? E a palavra circuito aqui é utilizada de uma maneira bastante genérica, não é que eu esteja ali fazendo circuito elétrico nem eletrônico, não, mas é a terminologia de você definir camadas e modelos e os seus parâmetros, mas isso daqui, no final, vai te entregar uma série de estados, não é isso, ou características do sinal em superposição, no ambiente, no contexto quântico. E você tem que medir, tem que fazer a medição para trazer os dados do espectro quântico para o espectro clássico. Então, essa medição, você pode fazer uma medição e obter
o valor mais provável, né? Se você, quando mede um conjunto de qubits representando um conjunto de estados ou cenários de uma árvore de eventos, eles vão colapsar em direção ao cenário mais provável. Então, é mais provável que você teve um aumento de pressão porque teve um transiente, fechou aqui uma válvula, o operador não prestou atenção, ele errou, teve um erro de omissão, não fez uma determinada etapa do procedimento e o sistema de destravamento falhou. Então, são vários cenários binários, mas que aqui eles colapsam ao mais provável, não é isso? Então, você pega um valor médio, porque aqui dentro tem uma distribuição de probabilidade, essa aqui é a beleza. Ou eu posso fazer a amostragem. Ah, eu não quero um número aqui. Eu quero, ou não quero aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4 números, né? 4 características. Eu quero uma distribuição. Então, eu posso fazer um sampling do mundo quântico para o mundo real. E todas essas características depois, né? Essas duas linhas aqui, reparem que essas linhas aqui são linhas quânticas, e essas duas aqui significam que agora os dados são clássicos. E isso daqui eu alimento a uma rede neuronal clássica, que pode ser uma CNN, uma RNN, uma GAN, sei lá, o que você quiser, onde, no final, eu vou alimentar aqui um ou mais neurônios na camada de saída e vou fazer a minha avaliação dos estados de saúde, o prognóstico, o diagnóstico, vou detectar cabo solto, eu vou detectar temperaturas altas no motor, temperaturas baixas, não sei, né? Zonas que estão aquecendo no motor elétrico, no rotor, por exemplo, que alimenta um compressor, por exemplo, né? Agora, tudo isso tem um desafio, porque aqui eu estou misturando redes neuronais clássicas com circuitos quânticos. Então, se isso aqui é uma rede neuronal híbrida, eu tenho que ser capaz de avaliar a função de custo e fazer retropropagação, o famoso backpropagation. Ou seja, calcular, propagar os erros, né, isso de previsão, por exemplo, o mean square error, e através das derivadas parciais do erro em relação aos parâmetros, aos tetas, eu já sei fazer isso. Eu faço a atualização dos parâmetros, dos pesos da rede neuronal, em função dos erros e das suas derivadas parciais, dos gradientes. Aí eu vou atualizando esses pesos. Mas também eu tenho que fazer esse mesmo tipo de gradientes fluírem através dos circuitos quânticos, para atualizar esses pesos dos circuitos quânticos, que têm que também ser ajustados em função, não é isso, do erro de previsão durante o treinamento do seu modelo híbrido, certo? E isso, de fato, é feito, né? E aí você vai atualizando de uma maneira simultânea através de novas técnicas de backpropagation que fazem fluir os gradientes dos erros através das camadas clássicas e também das camadas quânticas. E qual é a vantagem? Eu faço uso da solução quântica para melhorar a complexidade do modelo, para eu analisar sistemas mais complexos de uma maneira mais rápida, com propagação de incerteza intrínseca, não é isso? E, potencialmente, se eu quiser ou não, se for necessário, entrelaçado para olhar, não é isso? Eventos condicionais, dominós, common cause failures, etc. Então, é isso que a gente está trabalhando. Por exemplo, tem o tempo ainda, Renato? Como é que estamos aí? Tá no laço. Tá no laço. Tá, Falta quanto para você? Veja, eu posso ficar aqui até meia-noite. Não... Você pode ir encerrando, pode ir focando talvez mais agora. Agora, tá? Vou dar uma encerrada aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, o que nós estamos trabalhando? Lá na UCLA, por exemplo, a gente já está agora trabalhando com uma empresa que está querendo instalar uma fazenda de turbinas eólicas offshore na costa norte da Califórnia. Vocês devem ter ouvido agora que o Biden está investindo forte em energias renováveis. A Califórnia já é um estado bastante verde, né? Tem muito esforço em hidrogênio, energias renováveis, como também, além do hidrogênio, a eólica. Então, nós estamos com ele na fase de projeto e com algoritmos quânticos de otimização, nós já fizemos as primeiras rodadas onde nós fomos capazes de simular
configurações que normalmente demorariam muito tempo. Ou seja, com os computadores quânticos atuais, você ainda não consegue resolver um problema que não seja possível de ser resolvido num computador clássico. Isso é o futuro. É o que a gente chama de quantum supremacy. Tá? Google diz que fez, mas a IBM diz que não fez, está uma briga. Mas sim, você pode, com soluções híbridas de otimização, o que nós estamos utilizando é aquela em que o espaço de busca global é um algoritmo clássico, depois que você vai ali, a exploração local é feita quanticamente, não é isso? Onde, com 50 turbinas distintas, sem potencialmente, você tem esse total número de layouts. Você pode fazer isso de uma maneira híbrida, quântico-clássica, onde, em teoria, não sei, no caso do projeto, nem sei se ainda não está ainda colocado, não está nem em construção, mas do ponto de vista de simulação, por uma melhor otimização em base à computação quântica, você tem potencial um aumento da produtividade da fazenda de aproximadamente 5%. Com essa mesma empresa, a gente está olhando as linhas de ancoragem, os mooring lines. Obviamente que, bom, para a gente de petróleo, falar de águas profundas com 500 metros é até um palavrão. Mas do ponto de vista de turbinas eólicas, as turbinas eólicas offshore em escala pré-comercial, ainda não tem escala comercial na França, na Noruega também, na Escócia, elas trabalham em águas muito rasas com menos de 200 metros. Mas as águas do norte da Califórnia são de 500 a 1.200 metros de profundidade, que para eles são águas profundas. E isso exige alguns desafios de como é que você vai acoplar, cada um desses três aqui é uma turbina eólica, não é isso? Como é que você vai ancorar essas turbinas no solo marinho. Então, nós estamos analisando, do ponto de vista de confiabilidade estrutural de projeto, diferentes combinações, não só de ancoragem, por exemplo, aqui linhas únicas ou multiline, nesse caso aqui, que tem problema de efeito dominó, mas também levando em conta não só a configuração, como a tecnologia, se são linhas de fibra, se são linhas metálicas, se são linhas de nylon, não é isso? E se são metálicas, distintos tipos de topologia, de entrelaçamento, e tudo isso do ponto de vista de otimização. Ou seja, a otimização durante o design de confiabilidade é uma das soluções potenciais que hoje você pode tirar proveito de computação quântica ou machine learning quântico híbrido com o clássico. O segundo que nós estamos também trabalhando é o caso típico que nós temos em engenharia, onde dados são massivos, mas dados massivos da condição normal do seu compressor. Tipicamente, esse tipo de equipamentos, compressores, estruturas, pontes, tubulação, são altamente confiáveis. Ou, ao longo do período de operação, 20, 30 anos da vida útil, 40 anos, o número de falhas é extremamente escasso com relação aos dados que você tem. Então, o que você faz? Você pode trabalhar com física. Você pode incorporar, como nós estamos fazendo aqui, incorporar a física de falha dentro da função de custo de uma rede neuronal, certo? Agora, isso já se pode fazer, já temos artigos publicados e trabalhos feitos no setor de pipeline, também de mineração aqui no Chile. Mas agora, nós estamos fazendo proveito daquele framework híbrido e utilizar a computação quântica para extrair características muito mais ricas, mais realistas, mais próximas, que te descrevam melhor a degradação do equipamento em face a poucos dados de falha, desse tipo do crusher, né, de um crusher de mineração e também de pipeline, fazendo uso do espirar, da simultaneidade que você tem dos qubits. E aqui você tem interessante, por exemplo, os dados tinham 2 modos de falha, e nitidamente aqui você verifica que ocorre uma bifurcação, né? Você tem aqui 2 modos de falha representados nos dados que estão saindo desse modelo híbrido quantum clássico de redes neuronais com física de falha embutido. Isso daqui não é nosso, mas é algo bastante interessante. Esse ano foi lançado comercialmente o primeiro sensor LIDAR para a detecção de gás, em particular metano. É tão sensível que ele consegue reconhecer poucos fótons de luz, sem necessidade de utilizar arrays de espelhos. E isso está sendo utilizado para você detectar
em plataformas de petróleo pequeníssimos vazamentos de metano, utilizando radares, LIDAR, porém que tem o princípio de sensores quânticos, que também é uma área extremamente potente. Também está o princípio dos famosos gêmeos digitais, porém, nós estamos propondo o que a gente chama de gêmeos quantum. Por quê? Porque toda a parte de automação da tomada de decisão é feito através de aprendizagem de máquina quantum, mais rápido, mais preciso, o que a gente está chamando de quantum twin, não digital twin, quantum twin, né? Esse daqui é um problema Petrobras, né, que a gente está utilizando como uma plataforma de desenvolvimento de estudo de casos da aplicabilidade dessas soluções. É um pack de compressão, é uma VRU, o Renato está bem familiarizado, o próprio Everton, o Márcio, né, e a Isis, onde nós tomamos isso daqui e desenvolvemos um monitor de risco, não é isso? Ou seja, nós estamos aqui misturando uma PRA com PHM. Aqui você está interessado no risco, né, isso, na probabilidade e o risco de falha do sistema de compressão, em função dos equipamentos, e aqui eu tenho a nível de PHM, aqui eu tenho sensores, estou monitoreando com distintos tipos de sensores o modo de compressão, os escravos, os trocadores de calor, não é isso? Os sensores em linha, são mais de 180 sensores, e aqui embaixo, na última camada, isso aqui é uma rede neuronal, uma BBN, né? Perdão, não é rede neuronal, é uma BBN, uma Bayesian Neural Network. Aqui eu tenho outros eventos, como falha do sistema de controle, erro humano, falha do sistema de segurança, né, das válvulas, falha do sistema de shutdown, e aqui eu estou analisando 3 consequências que resultam da anomalia desses equipamentos que estão na sua planta. Aqui eu tenho redes neuronais profundas, detectores de anomalia, autoencoders, híbridos, quantum clássico. E toda esta rede neuronal, perdão, essa BBN, que depois se traduz numa árvore de falhas, ela é uma rede bayesiana quantum. E o que você obtém? Você pode olhar para esses 2 caras aqui, ó, esse nodo, esse nó e esse nó, e você tem em tempo real como você avalia ou evolui o estado de saúde, nesse caso, do compressor. E aqui eu tenho 2 regiões de anomalia, ou do scrubber, ou, obviamente, da planta de VRU. Eu não tenho sensores para o pacote inteiro. Então, o que acontece? Eu estou avaliando em tempo real o estado de saúde da unidade do pack de compressão em função de todos os outros nós. Esse daqui é o resultado. E sob incerteza. Repara aqui que eu tenho um intervalo de probabilidade de 95%. E, além do mais, eu posso analisar as consequências. Então, é por isso que é o modelo de risco, porque eu tenho aqui frequências em base, probabilidades ou frequências de falha dos equipamentos, dos sistemas de segurança, que vão te trazer uma consequência, uma falha, probabilidade de falha e a sua respectiva consequência. Então, tenho aqui dano ao compressor, vácuo no sistema de armazenamento e tenho ruptura dos tubos do trocador de calor. E aqui eu tenho as probabilidades em tempo real, com incerteza, desses 3 eventos de consequência, não é isso, da sua PRA, da sua análise de probabilidade, de história de risco de probabilidade, desses sistemas complexos, né? Então, são soluções, a gente pode depois entrar em maiores detalhes depois, certo? Que a gente tem. Bom, eu não vou ter tempo de falar só rapidamente. Uma outra muito simples, por exemplo, é monitoramento de vibrações. Nós temos aqui já desenvolvido redes híbridas, não é isso, para você detectar anomalias ou estados de falha em rolamentos, por exemplo, né, em rotores e bombas. Isso daqui é uma rede quântica, né, com distintas portas de rotação, que depois ela passa para uma rede neuronal tradicional. É aquele paradigma, aquele framework que eu discuti anteriormente, mas agora colocado na prática. E é uma rede em que aprende muito bem, você tem uma exatidão de teste de 97%, com dados bastante contaminados,
e você verifica aqui que são 3 estados de saúde e consegue ter um desempenho muito bem. Detectar a condição normal do rolamento com 97%, uma fissura na pista externa do rolamento com quase 93% e 100% na detecção de uma fissura na pista interna, utilizando dados de vibração, misturando isso com uma rede neuronal clássica. Isso aqui é uma rede neuronal, bem simplesinha, 40 neurônios, certo? Neuronas, né? E aqui eu estou alimentando esse modelo apenas com um acelerômetro e estou extraindo 5 características do acelerômetro. Isso, peak-to-peak, RMS, variância, curtosis e assimetria, se não me engano. Logo, como eu tenho 5 características, eu tenho quantos qubits? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 qubits. E esses qubits depois vão receber os dados. Então, aqui eu tenho um conjunto de qubits e esses dados são codificados dentro desses qubits. Então, esse X representa uma matriz grandona ao longo do tempo, porém com 5 colunas, que são as 5 características que eu extraí a partir do sinal de vibração. E essas 5 características são codificadas em 5 qubits, certo? Através de uma técnica de codificação que se chama Angle Encoding, que eu posso discutir isso depois. Mas tem um desempenho extremamente bom, extremamente rápido, e o que a gente está fazendo agora, obviamente, é fazer isso muito mais sofisticado. Bom, agora, só para finalizar, Renato, né, já que eu demorei bastante, é um momento bastante ainda, diria eu, é um momento promissor, mas você tem que se preocupar em entrar nessa área, as empresas, as corporações, né, isso, o sistema, o pessoal de manutenção, o pessoal de operação, o pessoal, né, de produção, né, o pessoal que trabalha com otimização, né, tem que entrar agora, porque se a retroescavadora já está te pegando do que é a inteligência artificial, que foi um processo que começou desde 2012, e nós agora, em confiabilidade, manutenção, otimização, estamos começando a olhar a redes neuronais profundas, não é isso? Como maneira de você trabalhar com Big Data, IoT, né, soluções digitais, que demoramos o quê? 8 anos, a parte quântica vai te atropelar se você não entrar, né, isso, não se especializar, não se profundizar, ela vai te atropelar muito mais rápido, porque isso exige tudo aquilo de IA, mais a parte quântica e mais umas ferramentas matemáticas que não são tradicionais. Além de você ter que ser um bom cara, um bom mecânico, um bom engenheiro mecânico, um bom engenheiro civil, um bom engenheiro químico, um bom engenheiro elétrico, eletricista, entendeu? Eletrônico. Tudo isso mais um bom engenheiro de petróleo. Além de conhecer confiabilidade e risco. Então, é o que a gente está chamando de Quantum Enabled Risk Reliability. É o presente, isso aqui já é a realidade, você já pode fazer. E nós, na UCLA, te entregamos essa formação holística, fazendo aqui a minha propaganda. Agora, né, nós temos ali os nossos programas, né, tanto de mestrado, doutorado, como também, obviamente, curso de treinamento, de especialização, certificados e cursos curtos, né? Agora, do ponto de vista de software, não é nada impossível. Ou seja, você tem agora 3 frameworks abertos. Você tem o PennyLane, da Xanadu, mas os 2 mais populares são do próprio quem já programa, né, quem já desenvolve modelos de IA. Você tem o famoso TensorFlow em Python. E há coisa de 15 dias, a Google lançou o TensorFlow Quantum, que é o TensorFlow integrado dentro do ecossistema, né, do Quantum, o ecossistema TensorFlow com o Keras. Então, agora você tem camadas que permitem você fazer gradientes, otimização, inferência bayesiana, Monte Carlo, variacional, tudo dentro do clássico que eu digo, né? E também quanto. E também você tem a IBM com a sua ferramenta Qiskit. Além do mais, a IBM tem o IBM Quantum Experience, que são computadores quânticos reais e simuladores quânticos na nuvem livres, como o Colab.
Obviamente que os físicos, né, os reais, chegam a 16 qubits e, para cima disso, você tem que pagar. Mas suficiente para você começar a desenvolver estudos de caso, projetos aplicados na sua empresa e demonstrar que isso aqui agrega valor e você se preparar para essa transformação digital quântica que já está acontecendo. E do ponto de vista de hardware, meu amigo, ainda não está maduro. Você tem os computadores quânticos universais, o mais promissor é o Sycamore da Google, com 172 qubits, IBM já tem 50, e tem alguns aqui especializados. Portanto, finalizando, o momento é agora. Por quê? Porque a computação quântica híbrida com a clássica e também para aprendizagem de máquina em risco e confiabilidade te permite uma aceleração do que você pode fazer e da complexidade dos sistemas que você pode analisar do ponto de vista de análise de risco e segurança e confiabilidade. Você pode também modelar muito mais fácil e levar em conta efeitos dominó, falhas dependentes, common cause failure, sob incerteza, coisa que normalmente você sabe que não é normal, e principalmente, não é isso, analisar eventos raros, black swarms. Ou seja, por exemplo, nós estamos analisando agora rotas de evacuação dentro do contexto de uma análise de risco, onde o evento iniciador são incêndios florestais na cidade de Los Angeles. Como a mesma coisa estamos pretendendo fazer com essa empresa de eólica, porque essa fazenda eólica vai estar sujeita a eventos climáticos severos devido à mudança climática. E tudo isso você pode fazer de uma maneira mais eficiente, utilizando o que eu acabei de apresentar. E aqui eu deixo o meu e-mail, se vocês quiserem me contactar, fazer perguntas, e é isso, Renato. Parabéns, Henrique. Eu vi que Deep Learning é até raso depois do Quantum. Não é verdade? Veja, o Deep Learning continua, porque a computação híbrida, o Machine Learning híbrido, ele faz uso